Se você já tentou de tudo, mas não mudou a sua forma de agir com a doença, você não fez o que é o principal, que é a mudança de comportamento. Seja bem-vindo aqui à aula 2 da nossa semana do Parkinson controlado. Com 3 aulas eu quero te ensinar a não conformar mais com sintomas, eu quero te ensinar a controlar sintomas a partir de uma fundamentação única e que você pode aplicar para o resto da sua vida para você ter mais estabilidade de sintomas. Com Parkinson não se conforma, com Parkinson controla. E na aula de hoje eu quero te passar uma fundamentação de técnica para você conseguir amenizar sintomas independentemente da fase que você esteja com Parkinson. Independentemente da quantidade de anos que você tem na doença ou os sintomas que você tem. E por falar em amenizar sintomas a partir de técnicas e de comportamento, eu trouxe aqui o relato da Luzia, que eu recebo diariamente igual ela, lá na comunidade Voo Treinando Mais Voo e no curso CEP do comportamento emocional no Parkinson. Olha o que ela relata após um ano de comunidade. Um ano na comunidade. O que eu aprendi com um ano de VTMV? Aprendi a organizar os horários de tomar as medicações. Aprendi que devo tomar cuidado com o consumo de proteínas em determinados horários próximos das refeições. Aprendi a levantar 6 horas para me dedicar a fazer alongamentos. Aprendi que o Parkinson não tem cura, mas que eu posso controlar seu avanço. Aprendi que o meu emocional influencia demais nos sintomas do Parkinson. Aprendi que meu Parkinson não significa que estou inválida. Aprendi que não preciso me esconder porque tenho Parkinson. Aprendi que falar que tenho Parkinson sem sentir vergonha. Olha como é que é o comportamento. E ela continua. Aprendi que não tenho culpa e que não fui eu que escolhi ter Parkinson. Aprendi a encarar normalmente a doença de Parkinson. Encarar a doença normalmente. Aprendi a aceitar que tenho Parkinson. Aprendi que Parkinson não é só uma doença de pessoa de idade. Aprendi que o medicamento mais eficiente para o controle do Parkinson é o Prolol, mas que precisa ser administrado juntamente com outros, sob orientação médica. Aprendi que fazer exercício físico faz parte do tratamento do Parkinson. Aprendi que fazer leituras, meditações, exercitar o cérebro ajuda no tratamento do Parkinson. E ela continua. Aprendi que a vida social, fazer algo que me dá prazer, que me faz feliz, é benéfico para o tratamento do Parkinson. Aprendi que fazer alimentação adequada e tomar muita água ajuda no controle da doença. Aprendi que nem tudo que sinto é por causa do Parkinson, mas faz parte de limitações da idade também, preciso investigar. Aprendi a descobrir que não sou a única que tem o Parkinson, pois até eu não conheci ninguém com a doença. Conheci lá na comunidade. Aprendi que devo ter humildade para aprender e maturidade para aplicar conhecimentos. Um dia de cada vez. Sou muito feliz e muito grato por Deus e por sua vida, Rômulo. Obrigado pela oportunidade que você me deu de aprender tanto com você sobre o Parkinson. Obrigado por cada vida que faz parte da comunidade VTMV. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria para cuidarmos de nós mesmos com muito amor. Que graça de Deus esteja sobre todos nós. E se ela depois de um ano de comunidade e ela tem mais de 100 anos e mais de 5 anos de Parkinson, relata esse nível de conhecimento e esse controle da doença. Mesmo tendo Parkinson esse tempo todo e entrando sofrendo com a doença sem saber medicação, sem saber nada, por controle comportamental e entendendo as variáveis da medicação, da alimentação e da qualidade de vida com Parkinson como um todo. E controlar sintomas, eu sempre lembro de uma história que eu passei aqui perto de casa, numa padaria, que eu cheguei para tomar café com a Bruna num dia à tarde. E tinha uma pessoa lá que ela era do condomínio aqui de casa, no mesmo condomínio, que nunca tinha me visto. E ela me tacou o olho com o meu tremor. Isso tem mais de um ano. Ficou me olhando, e eu comecei a olhar aquela, meio que desesperado, meio com vergonha daquilo, meio constrangido com aquele olhar. E eu, depois de quase 10 anos de doença, sentado ali, comecei a perceber meu corpo mais tremulante, meu corpo mais desesperado. E comecei a pensar, gente, daqui eu quero ir embora daqui. A coisa que eu mais conversava comigo era assim, acaba esse café logo e esse lanche vai embora. E ele sentado com a mulher dele do meu lado e me olhando. Eu percebi, falei, Bruna, esse cara tá me olhando. Mas, Romulo, sabe que tá olhando? Eu falei, tá, que eu percebi e estou até tremendo mais. A Bruna olhou pra ele e falou assim, bem, eu acho que ele não tá te olhando. E eu olhei, fui lá no banheiro e voltei. Quando eu fui no banheiro, eu tô respirada e pensei comigo, tá ruim, mas eu vou enfrentar isso aqui. E olhei pra ele assim, de longe, vim respirando e pensando comigo mesmo, será que esse cara imagina quem que eu sou? Depois de 10 anos com Parkinson, fiz palestra em São Paulo, faço um trabalho muito bom no meu trabalho, faço trabalho na internet há muito tempo, tenho muitos seguidores, sabe quem que é eu?
o orgulho que eu tenho na minha história com o Parkinson. E falei, Bruna, eu vou falar com ele. A Bruna falou assim, não precisa falar com ele não, ele vai passar. Quando veio um garçom, eu puxei assunto com esse cara. E se você por acaso mora por aqui, você mora no Sonho Verde, no condomínio meu. Falei, que legal, você mora lá, nunca te vi lá não. Mas eu vi que você estava me olhando pelo meu tremor, e esse tremor aqui é Parkinson, falei com ele. E esse seu olhar me estava me deixando mais tremulante. Ele não desculpa, ele veio com um tal de veio cheio de pedir desculpa pra mim. Ele disse, não precisa pedir desculpa. Pra gente mostrar que eu tenho a doença e que eu consigo lidar com a doença mesmo que não poderia com vocês me olhando. A mulher dele ficou toda sem graça. Você imagina no meio da tarde, aquela sem graceza total, aquele olhar meio que de piedade também, sabe? E ele falou assim, não, mas me desculpa. Eu não preciso me desculpa, isso é comum acontecer. E eu falo isso nas minhas lives dia de sábado no Instagram, que a pessoa tem que inventar o parque, tem que inventar esse horário de desculpa, que não é desculpa, isso acontece. E que nós, com Parkinson, tem que ter controle da situação para saber como lidar com isso. O cara, é engraçado, você é um cara muito forte, hein? E assim, não é que eu seja forte, eu treinei muito mental para estar aqui, tomando um café com a Bruna, no meio da tarde com as pessoas tremendo e tendo rigidez. E eu falei assim, cara, que legal que você é. Assim, aquilo me resgatou. O que eu sempre falo nos cursos é você com o resgate de um personagem principal que tem história, que tem pulsação, que tem vida, mesmo tremendo, consegue falar, consegue expressar e lembrar de situações da sua vida. Isso mostrou tanto que o controle emocional. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque mostra tanto que o controle ali, no momento que eu estava muito tremulante, sentindo mal, muito ruim mesmo, passou 10 anos depois, aplicando respiração, parada de pensamento, buscar na minha história imagens que me trouxeram positividades e para conversar com eles. Mostrou tanto que o controle emocional, da estabilidade dos sintomas, de você controlar os sintomas, ele é real, ele é possível, ele não é só imaginário, ele é real e possível e aplicar por meio de práticas que eu consegui treinar na psicologia, em toda a base científica que eu li com o meu método. E foi legal que depois de muito tempo ele me deu hoje no condomínio e falou assim, você sabe que tem parte? Eu explico para as pessoas aqui no condomínio e me elogiando para as pessoas. E hoje, inclusive, ele me segue no Instagram, com um grande colega de Instagram. É o cara que mora aqui dentro do condomínio. Olha o que faz a parte do tremor e a parte de se enfrentar uns sintomas baseados na sua história, aplicando técnicas de parada de pensamento, mental, corporal, no banheiro respirar, contar, lembrar de histórias e aplicar. É isso que eu sempre falo, que o Parkinson ele tem controle, ele não pode ser conformado. Eu poderia um dia não ter saído de casa, não ter conhecido um grande amigo no condomínio, e isso tem impactado minha vida por muito tempo. Tem impactado, inclusive, não fazer lives, por exemplo. Tem impactado vocês não me escutarem aqui para vocês mudarem a vida de vocês. Por isso que eu estou aqui hoje, com todo esse ímpeto e toda essa emoção, para assim, o Parkinson pode ser controlado e ele pode ser civilizado ao médio e longo prazo. Você não perde a vida com um só remédio, você pode sim controlar o seu Parkinson. E agora, para você entender de uma vez por todas o que é estado emocional, como que ele piora seu sintoma, e depois para te passar o passo a passo de controlar sintomas, eu quero te explicar uma coisa bem simples do ciclo. É um ciclo que se retroalimenta, ele cresce em você, que é o seguinte: com Parkinson, quando começam os sintomas, um tremor, um desequilíbrio, uma marcha ruim, uma rigidez, um movimento involuntário, fica balançando igual aqueles bonecos de poço, que chama-se disnesia, faz com que a gente saia de casa e tenha vergonha de olhar as pessoas ou de participar de algum lugar que as pessoas nos olham, ou medo de que aquilo não para, ou culpa porque eu estou num lugar que quero sair dali, ou frustração de não conseguir cortar um ovo. Isso tudo que acontece são emoções de medo, culpa, frustração e vergonha. Faz com que o nosso cérebro, nossa cabeça, entre em parafusos de começar a piorar a vontade de estar ali. A vontade emocional de estar ali, de pensar melhor. O pensamento é como se fosse, ele fica como se dá um branco de pensamento, vem ansiedade. Isso faz com que o seu hormônio, o que é hormônio? Aquela molécula que passa no cérebro, que regula o cérebro, os hormônios, os neurotransmissores, são moléculas ou são pedaços de, como se fosse um óleozinho que passa no seu cérebro aqui,
que chama-se dopamina, faz ela baixar o grau dela, que é o do Parkinson. A dopamina é como se fosse um óleo aqui dentro que faz você ter flexibilidade, o corpo faz você ter menos tremor, que controla o seu sistema motor. Ela que controla, é o seu óleo ali de lubrificação do seu cérebro que faz você ficar controlado. E esse medo faz com que você tenha desregulação dopaminérgica. Desregulação desse óleo no seu cérebro que faz você ficar mais estável. E aí, você deixa de ir nos lugares, fica desesperado, aumenta mais o medo e baixa mais dopamina. O que acontece? Faz com que você tenha piores sintomas. E essas pioras, ela faz você ficar mais ansioso, mais tenso, mais estressado. E o que o estresse causa? Um outro óleo aqui dentro, chama-se cortisol, o olhinho do cortisol. Esse cortisol, esse óleo, faz com que o outro óleo fique desregulado no seu motor cerebral. O motor do carro desregulado. Cortisol de ansiedade, estresse alto, faz com que a dopamina caia e faz com que você piora mais sintomas. No dia você acorda mais ansioso, mais tenso. Será que esse sintoma vai passar? Será que não vai passar? Ansiedade, estresse no dia a dia por não conseguir fazer mais nada, faz com que desregula duas moléculas. O cortisol aumenta, que é o óleo do seu sangue do estresse, e que a dopamina baixa. Resultado disso, você fica congelado, você luta para melhorar, você fica fugindo da situação. E como quebrar esse ciclo? É a técnica que eu quero te passar agora. São 5 etapas. Você quebrar o ciclo e você voltar a ter mais dopamina, a ter menos cortisol do estresse, a regular esse óleo na cabeça seu aqui, você voltar a ter menos ansiedade, menos estresse, e regular, literalmente, e ter mais controle, mesmo tendo Parkinson. E como você pode sair do ciclo se retroalimenta de estresse, de ansiedade, medo, frustração, vergonha, para ter mais controle da vida. A gente sabe que não é fácil equilibrar todos os parâmetros, mas aqui eu quero te passar uma técnica com 5 grandes passos que se resumem para você ter mais controle emocional da doença. Eu coloquei uma imagem aqui na tela que chama-se a lousa. Voltar para a escola para você aprender. Lembre-se sempre desse acrônimo, lousa. Essa palavra tem que ficar fixada na sua cabeça agora, esse drive, esse chamado da lousa para a escola. É como voltar para a escola para aprender um passo de 5 grandes etapas, que se traduz nessa palavra lousa, que eu quero te explicar aqui agora. E realmente você voltar e lembrar dessa palavra aqui, ó, lousa. Nunca mais esqueça disso, eu vou te explicar por quê. O L de lousa é o primeiro passo para você voltar a ter mais controle da doença pela linha do tempo. O primeiro passo você vai escrever, não tem nada a ver com sintomas. Lá em casa, no seu ambiente mais calmo, mais seu, você vai fazer uma linha do tempo da sua vida. Vai passar um risco igual tá na tela, dá um print na tela ali. Pode printar a tela aqui agora e colocar em cada ponto aqui, de 10 em 10 anos, 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50. A cada 10 anos você vai colocar uma setinha, vai escrever uma história da sua vida que te traz um resgate positivo da sua vida. Algo que você fez, que você sentiu, que você vivenciou, que você lembra com positividade, que foi muito bom para você, te reconecta na vida. Isso bem antes, Thomas, bem antes do Parkinson. Faz uma linha do tempo de 10 10 anos na sua vida e puxa uma história positiva para te trazer memórias, situações boas da sua vida. Como se fosse um professor lá no colegial, te ensinando o que é o certo. Porque o seu cérebro fareja, sua cabeça fica farejando igual o cachorro por perigo. É natural que com os sintomas nós vamos procurar mais perigo, procurar algo negativo. Essa linha do tempo é um exercício que é o primeiro passo para você exercitar seu cérebro a buscar algo positivo no mundo. E o segundo passo é o O de olhar sintomático. Sem estar com os sintomas ainda, você vai começar a fazer um diário sintomático de pensar quando é que acontece essa rigidez, essa marcha travada, qual que é o momento que eu fico mais desequilibrado. E registra aqui, ó, deixando você observar. Observa como é que é o caos do seu corpo. Quando o sintoma vem, o que você estava fazendo momentos antes, o que você sentiu no pensamento, que você pensou, quem conversou com você, quem era. É o olhar sintomático diário, colocar isso mais nítido possível num papel, ou até por voz, no seu celular, registrar momentos do dia que você fica pior. E o que aconteceu? Então o L e o O, a lousa, linha do tempo sintomático,
São os 2 primeiros passos, você sentiu um desequilíbrio. Cara, o que eu tinha naquele desequilíbrio? O que eu estava fazendo que deu errado? Quando eu travei, quando eu congelei a marcha, fiquei parado com a perna quase que dura no chão, o que eu fiz antes? E vocês vão entender por que eu fiz a linha do tempo antes, para você lembrar memórias positivas. E aí esses 2 passos são um passo de análise, linha do tempo e horário automático. Para o terceiro passo, que é um momento de sanidade. Lembre do momento de sanidade. Sanidade é aquela pessoa que não se desespera. O são é que ele não reage a como se fosse um pronto-socorro, como se fosse emergência. A pessoa que é sã, ela espera, ela sabe reagir na hora certa. E aqui eu vou te passar uma técnica, no momento de sanidade, que chama-se técnica de 120 segundos. 120 segundos para você parar, respirar, num ritmo mais lento. Vai contar até 120. E nesse prazo, você vai contar quantas respirações você fez, ó. Puxou o ar, soltou. Busque baixar a velocidade dela durante 120 segundos, que é 2 minutos. Marca no relógio, pede para alguém marcar e conta quantas respirações você fez. O básico é da respiração mais tranquila, de 6 a 8 por minuto. E muitas pessoas respiram até 36, 40 vezes por minuto. Abaixar o ritmo da respiração, abaixar seu corpo, vai trazer mais sanidade. Precisa responder na hora. A sanidade é quando você tem travamento e que você não fica reagindo rápido. Pode ser um sinal de trânsito. Estamos passando, fica parado lá, 120 segundos. Dá-se um prazo, ninguém vai morrer, cara, 120 segundos. Pelo contrário, já ser paz e sanidade. Repetindo, a sanidade é a pessoa que não reage, que não fica nervoso rapidamente, não reage, não grita. É a pessoa que espera. Então, L de linha do tempo, O de horário automático e U de um momento de sanidade, 120 segundos, respirando mais calmo e contando as respirações. Conta mesmo. E vai perceber que você vai ter mais lentificação da respiração ao longo de um tempo. Então, 3 passos antes de qualquer sintoma. A sanidade começou no sintoma para você controlar. Veio o tremor, conta de 20. Lendo linha do tempo. Anote o sintoma. Para o quarto passo de S, de se questionar. Aqui é o medo do júri interior, é como se fosse sua mente farejando problemas e você se julgando contra os problemas. O se questionar começa pela mental. É uma técnica mental de você perguntar: peraí, se eu continuar travado aqui, o que de pior pode acontecer? E se acontecer, eu vou aguentar. Ninguém morre de ansiedade. A gente morre de outras coisas. A chave do se questionar é perguntar essa pergunta: o que pior pode acontecer aqui agora? As pessoas vão me julgar, nem me conhecem. Isso vai trazer uma paz mental para você reagir com os sintomas. E quanto mais você treina isso, mais você tem, habilidade para lidar com isso. Hoje, tudo que eu vou fazer, cara, que pior pode acontecer se eu tremer aqui sem parar? No avião, por exemplo, viajando lá. Se eu tremer muito, no máximo, você vai no almoço e dá uma água para mim e fala assim, eu tô bem, pergunta se eu tô bem. Nada vai acontecer demais se eu me parar aqui e ficar treinando mais de 5 minutos por 10. Não vou morrer. Parkinson não mata. Sua falta de controle, sim. Então, esse passo é a parte mental das coisas. Então, você fez a linha do tempo. Você jogou o horário automático, ver que dia que sintomas tem mais. Qual momento você tem mais sintomas. Colocou sanidade. A sanidade de 120 segundos parado. Se questionou e agora vem para o último ponto, que é a ação corporal. Aqui que junta tudo, a mente com o corpo. A ação corporal é quando você aplica uma técnica corporal. Se estiver em casa, uma caminhadinha breve de 5 minutos em casa. Faça 3 ações corporais. Uma caminhada curta. Um marcho soldado, esticando bastante a perna. Ou uma mão assim, junta a mão igual o bico de papagaio e faz assim, mão no ombro para frente, faz devagarzinho assim. As pessoas podem achar que você é louca, mas você não, você está trazendo para você o corpo com a mente. Buscando a sua linha do tempo, buscando o seu sintoma, buscando no momento de sanidade e um momento de se questionar uma ação corporal. Então veio o sintoma, exemplo, veio o sintoma aqui, o que eu faço? Qualquer dia, qualquer hora do seu dia é hora de treinar.
Veio o sintoma, lembra de uma história positiva sua, uma frase positiva sua de alguma história. Eu lembro muito, assim, eu sou o cara, é uma frase que eu uso muito, eu sou o cara, eu sou bom no que eu faço, o Parks não me define. Essa frase é minha linha do tempo, que eu busquei nas minhas histórias. Lembra de uma história? Lembra do seu sintoma? Conta 120, usa, se questionar se eu ficar pior aqui, o que vai acontecer, e faz uma ação corporal na hora. Para tremor, isso aqui é muito bom. Ó. Lento. Amplifica o seu movimento para quem tem travamento, para quem tem marcha reduzida. Faz esticar a perna aqui em cima, aqui, ó. Esticando o joelho lá para cima. Estica. E treina isso em casa. A base de tudo é você treinar esses 5 pilares. Comece com a linha do tempo sem nada, sem nem ter sintomas. Quando está em casa, escreve a linha do tempo. Faz o diário de sintomas. Veio uma ansiedade ou emoção, faz um momento de sanidade. Faz você questionar, se piorar tudo o que vai acontecer. Ninguém vai me julgar. E o que eu posso ter de ação corporal para alongar mais meu movimento? Isso aqui é treino, isso aqui é fase de treinar e ter a base muito mais bem treinada. Porque isso aqui juntou a isso, ao medicamento controlado, ao movimento certo de atividade física, a uma rotina saudável e a uma performance do sono melhor, você vive melhor com Parkinson, tenho certeza disso. Colocando passos básicos com essas técnicas corporais da lousa, a sua competência em olhar o Parkinson vai mudar. Então pode printar essa aqui no seu celular da aula, cola. E eu quero que você comente aqui embaixo, que eu vou mandar para vocês lá no grupo no grupo do nosso curso, um guia de como aplicar isso aqui, um PDF para você preencher todos esses passo a passo da técnica. Pra você treinar todo dia. Tá, lousa. E eu me lembro dessa frase quando eu faço aqui, a lousa, sua linha do tempo, primeiro passo, com consciência, que é toma, traz sanidade para esperar, para lidar com sua mente negativa, com o júri popular, o júri interno se questionando do que pior pode acontecer, a sua vai lidar com sua mente negativa e com seu corpo com Parkinson. Sua linha do tempo com consciência traz sanidade para lidar com sua mente negativa e com seu corpo com Parkinson. A Luz te ensinou isso aqui. Esse é o passo a passo que eu quero te apresentar nessa aula 2, que é fundamental para você conseguir lidar com sintomas e que faz toda a diferença para você lidar com isso com mais calma, com mais sanidade e com mais tempo na sua vida. Porque isso que eu aplico até hoje, tem 12 anos de Parkinson, 14 anos de doença, 12 anos de Parkinson com CNBS. Com DBS, sem DBS, eu sempre tive muitas. DBS é o chip, né? Deep Brain Stimulation, que eu fiz cirurgia. Mesmo com ele ou sem ele, eu fiz uma palestra em São Paulo com mais de 1.000 pessoas, aplicando essas técnicas, aplicando a ação corporal, aplicando linha do tempo, aplicando todo o olhar sintomático, aplicando o momento de sanidade, aplicando também a questão do se questionar. Isso que funciona e eu trouxe presente para você fazer isso agora. Leva a lousa com você e vive melhor com Parkinson para a gente finalizar essa parte da técnica. 5 grandes passos com a lousa. E muita gente, quando eu passo esse passo a passo, fala assim pra mim, Romulo, eu tentei isso em terapia e não consegui fazer. Ou não adiantou nada. Aí eu falo, terapia sem técnica de comportamento, esse passo a passo, não é terapia, não tem efeito. Com parte precisa agir, precisa enfrentar, precisa ter coragem de aplicar isso com pouco esforço diário e ver resultado, para você sentir voo de volta, mais vontade de ir lá amanhã de novo. Aqui você aprendeu a respirar, aprendeu você ter corpo e foco no mente e corpo, aprendeu a como você fazer na hora que você mais precisa. Aqui é prática e treinamento e aplicação. E muitas pessoas falam assim, eu sou velho, não consigo mais. A prova técnica ali do tempo, quanto mais velho você é, mais sabedoria você tem, mais experiência você vivenciou, para você saber como que é a sua vida e como você pode lidar com aquilo. Muitas coisas você já sabe lidar, falta de despertar de uma técnica para te passar um passo a passo, regular. O quanto antes se olha na sua cabeça essa dopamina. Porque é possível sim. Às vezes você está fazendo do jeito errado há muito tempo. Você precisa só fazer o jeito certo. E se você viu o sentido nessa aula de hoje, na aula 2, gostou, viu que aprendeu técnica, aprendeu uma forma de lidar com partes, comenta aqui embaixo. Vamos incentivar as pessoas a lerem o seu relato e o que você sente,
que você aprendeu aqui hoje e que você quer aplicar agora nos próximos dias. Sem contar que amanhã na aula 3 eu quero te contar como você pode ter um caminho a longo, médio prazo com mais estabilidade sintomática. Como a gente pode ter mais controle da vida e voltar a viver com Parkinson, não se conformar com ele. Essa é a nossa aula de manhã, a gente finalizar a semana do Parkinson controlado. Quem está pronto, pode ir comigo e amanhã a gente vai encontrar para ter um passo muito maior do que hoje. Abraço, comente aqui e até amanhã.